Gênesis 6, verso 1 ao verso 9. Uma história conhecida, a história de Noé, e seremos abençoados com esta história nessa noite, com essa passagem bíblica. Amém? Ligados e antenados, com sua atenção voltada para a palavra de Deus, estarei lendo, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, o texto que diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas, vou ler de novo, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Você pode ler comigo essa parte? Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Todos juntos? Noé andava com Deus. Somente até aí, que Deus abençoe a porção da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai santo e eterno, Tu és rei sobre este lugar, sobre esta casa. Ó Pai, queremos ouvir a Tua voz. E quero Te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha agir poderosamente neste lugar. Trazendo paz, trazendo tranquilidade, curando, tirando toda dor, tirando todo incômodo, tirando toda inquietação. Vem com Tua glória aqui nesse lugar, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos aprender com o Senhor nesta noite, sermos guiados, direcionados pela Tua palavra. Por favor, Senhor, para a glória do Teu nome, eu Te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma poderosa. Me usa por Tua misericórdia, por Tua graça, me usa nesta hora, para que os Teus filhos possam ouvir a Tua voz. Eu Te peço assim em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém? Com quem você tem andado? Por onde você anda? Geralmente, quando um pai, quando uma mãe faz esta pergunta, significa que tem algo estranho acontecendo, sim ou não? Com quem você está andando, menino? Quem a sua mãe ou seu pai já perguntou isso? Pode levantar a mão, sem vergonha. Tu está andando com quem? Ele perguntou isso ou ela perguntou isso porque seu comportamento, suas atitudes, seu palavreado,
suas conversas, os seus valores, andam meio estranho e diferente daquilo que é comum. Então o seu pai e sua mãe observou uma mudança em você e falou: eu estou andando com quem, rapaz? Por onde você anda e com quem você está andando? Porque, queridos, quando andamos muito com alguém, duas coisas acontecem. Ou nós influenciamos, ou somos influenciados. Sim ou não? Andamos muito com alguém, ou influenciamos, ou somos influenciados. E quando somos influenciados, pegamos muito do que o outro tem. É por isso que o ditado diz: me diga com quem tu andas, e direi quem tu és. Então a pergunta hoje é: com quem você tem andado? Porque Noé, ele andava com Deus. É o que o texto diz, que Noé andava com Deus. E esta é a segunda vez que a Bíblia relatou que alguém andava com Deus. A primeira vez foi lá em Gênesis mesmo, no capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 24, põe aí para mim no Data Show. Gênesis capítulo 5, 24, diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E mais à frente, lá no capítulo 17 de Gênesis, de versículo 1, nós vemos a ordem de Deus a Abraão, depois que ele já o havia chamado, já tinha passado tempos, diz assim que quando Abraão ainda aqui, atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, vocês, ande na minha presença e seja perfeito. Então, queridos, se Enoque andou com Deus, se Noé andou com Deus, se Deus mandou o Abraão andar com ele, é possível andar com Deus. Eu posso andar com Deus. Você pode andar com Deus. Mas o que seria andar com Deus? Como eu posso andar com Deus? Bom, diga comigo: andar com Deus é andar com Deus. Simples assim. Eu vou te mostrar mais ou menos o que é andar com Deus. Gabriel, vem cá. Se a gente fosse fazer a comparação de quem ia ser eu e quem ia ser Jesus, já sabe quem seria o Jesus, né? Vem cá, calma, calma. The Chosen quase perde o emprego. Então, vamos lá. Vamos, calma, Jesus. Vamos ver o que é andar com alguém e não andar com alguém. Ok? Vamos lá. Eu estou andando devagar, rapaz. Eu estou andando com... Eu já não estou andando mais. Mas... estou andando com... Sim ou não? Sai de mim, sobra. Não, rapaz. Isso não estava combinado. Eu estou andando com... Eu estou andando com... Ele está improvisando demais. Vou devagar. Andar com Deus é isso aqui. É andar lado a lado com Ele. Amém ou não amém? Vamos voltar. Isso aqui é andar com Deus. Nada diferente. Que seja de mão dadas com Ele. Próxima vez eu vou chamar outro ator, que esse ator aqui está improvisando demais. A salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Andar com Deus não é nada mais, nada menos que isso. Eu quero falar com os irmãos sobre 4 efeitos de andar com Deus. Porque nós já chegamos à conclusão que quando nós andamos com alguém, nós somos influenciados ou influenciamos esse alguém. Mas isso é algo que acontece no meio dos seres humanos.
Mas com respeito a Deus, se nós andarmos com Deus, nós de forma nenhuma vamos influenciar Deus, mas Ele vai mexer na nossa vida. Eu não posso mudar Deus, mas Deus pode me mudar. Você quer ver? O leproso, quando a pessoa estava leprosa, ela tinha que ficar afastada do povo, ela não podia ficar perto de ninguém, porque se ela chegasse em algum lugar, ou se ela tocasse alguém, essa outra pessoa podia ficar igualmente leprosa. Mas a palavra de Deus diz que houve um leproso que chegou perto de Jesus e falou: Senhor, se queres, o Senhor pode me purificar. E Jesus tocou naquele homem e disse: quero ser limpo. A lepra não passou para Jesus, mas a pureza de Jesus passou para o leproso e ele ficou limpo. Então, eu quero trazer aqui 4 efeitos na nossa vida, 4 coisas que acontecem na nossa vida quando nós começamos a andar com Deus. A primeira delas é que quando você anda com Deus, você começa a parecer com Deus. Tem mais amém aí? Quando você anda com Deus, você começa a parecer com Deus. Noé era íntegro e justo, porque ele andava com Deus e não ao contrário. Deixa eu repetir isso. Noé era íntegro e justo porque ele andava com Deus e não ao contrário. Ele não andava com Deus porque ele era íntegro e justo. Ele era íntegro e justo porque ele andava com Deus. Consegue entender a diferença? Amém ou não amém? Essa é a grande diferença, porque integridade e justiça são atributos divinos. Repete isso comigo: integridade e justiça são atributos divinos. São coisas que pertencem a Deus. Integridade fala de alguém verdadeiro, que anda de acordo com a verdade, honesto e leal. Justiça fala de quem faz aquilo que é o correto a fazer. E só Deus é completamente íntegro, inteiro, completo e justo. Noé era íntegro e justo porque ele andava com um Deus íntegro e justo. Os discípulos, queridos, andaram diariamente com Jesus. E o resultado desse andar com Jesus é que eles ficaram parecidos com Jesus. Não no seu estereotipo, mas eles ficaram iguais a Jesus interiormente. Veja só o que se diz dos discípulos lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13, vai dizer o seguinte: ao verem a ousadia de Pedro e João, a gente sabe que isso aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha sido elevado aos céus, os discípulos estão pregando e estão sendo presos porque estão pregando Cristo, e quando eles estão diante das autoridades, o que as autoridades falam é o seguinte: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, vocês, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque eles estavam igual a Jesus. Eles poderiam perguntar: rapaz, tu está andando com quem? Você está diferente, você está falando diferente, o seu comportamento está diferente. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus. E meus amados irmãos, se como temos pregado há alguns dias, há alguns meses na verdade, se ser a imagem de Cristo é o nosso alvo, nós precisamos andar com Jesus. Como eu andei aqui com o The Chosen. Precisamos andar com Jesus, lado a lado com Jesus. E eu pergunto: existe característica em mim, existe característica em você que prova, que traz uma evidência de que você está andando com Jesus? Os nossos sentimentos estão parecidos com os sentimentos de Jesus? Os nossos pensamentos, as nossas reações, as nossas ações? Com quem você está andando? Com quem eu estou andando? Porque se eu quero ser mais parecido com Jesus, eu preciso
andar perto de Jesus, eu preciso andar com Ele. Então, primeiro efeito de quem anda com Deus, fica parecido com Ele. Que isso, pastor? Deus nos chamou para parecer com seu Filho, e seu Filho é a imagem do Pai. Não pensa que isso é soberba, não, isso não é soberba, isso é alvo, isso é ordem. Sermos o reflexo de Deus onde quer que estamos. Segundo efeito de quem anda com Deus. O segundo efeito de andar com Deus é que o seu coração não se corrompe com este mundo. Vou repetir. Quando você anda com Deus, o seu coração não é corrompido com este mundo. Veja só no versículo 9 de Gênesis 6, onde lemos no texto. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro, aonde? Entre os seus contemporâneos. Ele era íntegro e justo no meio da sua geração. Nos seus dias, ele se manteve íntegro e justo. E como era a geração de Noé? Versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, entenda, em uma geração corrompida pelo pecado, em que a maldade estava se multiplicando cada vez mais, porque o desígnio, ou seja, a tendência do coração do homem é sempre para o mal, porque Noé andava com Deus no meio de uma geração perversa, ele se manteve íntegro e justo. O que está acontecendo aqui? Só para a gente pensar um pouquinho. O que está acontecendo aqui no capítulo 6, o que está acontecendo na Terra, no planeta Terra, onde nós vivemos hoje, era uma mistura de duas linhagens, que aqui é denominada de filhos de Deus e filhos dos homens. Veja só no versículo 2, do capítulo 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas entre todas mais lhe agradaram. Então veja, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Nós temos aqui duas descendências que são denominadas dessa maneira. Filhos de Deus e filhos dos homens, que são as filhas dos homens que está narrado no texto. Nós entendemos, querido, que aqui se refere à descendência de Sete, os filhos de Deus, Sete sendo aquele filho que Deus deu a Adão no lugar de Abel, e também a descendência de Caim, que são os filhos do homem, a descendência de Caim, o homicida. E desde o início nós vemos que a descendência de Sete, que aqui é chamada de filhos de Deus, na descendência de Sete nós encontramos pessoas que de alguma forma se aproximavam de Deus. Volte só no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, que você vai ver o seguinte. Olha a diferença. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Vocês, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então você veja que tem uma descendência que está buscando a Deus, que está querendo andar com Deus, tanto que como resultado do versículo que acabamos de ler, lá no capítulo 5, versículo 24, olha o que aconteceu. Nós já lemos esse texto, mas eu leio novamente, que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então nós estamos vendo uma descendência que está buscando andar com Deus. Mas por outro lado, olha o que é falado sobre a descendência de Caim no capítulo 4 também, versículo 23 e 24. E Lameque disse às suas esposas: ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e matei um jovem
porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. O que nós estamos vendo aqui? Maldade, diga maldade, vingança, ira, violência. Se de um lado nós temos uma descendência que está buscando ao Senhor, uma descendência que está andando com Deus, do outro lado nós estamos vendo uma descendência que está multiplicando a maldade. Mas essas duas gerações se uniram. E o que prevaleceu? O que prevaleceu foi o coração do homem. Porque o coração do homem, ele é continuamente mau. Nessa mistura, quem influenciou quem? O mal influenciou o bem. E aquele que fazia o bem, ao invés de influenciar o mal acabou por influenciar o bem. E, queridos, é por isso que eu sempre digo que nós não podemos deixar o nosso coração nos conduzir naturalmente, porque nós somos naturalmente maus. Se nós deixarmos a coisa acontecer naturalmente, o que vai acontecer não é coisa boa. Eu tenho falado e repetido isso sempre aos irmãos. Nós precisamos frear a maldade de nosso coração. Isso é muito sério, você pode repetir isso comigo? Nós precisamos frear a maldade que há em nosso coração. De novo, você pode repetir? Nós precisamos frear a maldade que há em nosso coração. E isso só vai ser possível se andarmos com Deus. Noé teve a maldade do seu coração freada porque ele andava com Deus. Só o Espírito Santo pode frear a maldade dos nossos corações. E é por isso que precisamos intencionalmente andar diariamente com Deus. Diga, intencionalmente. Intencionalmente. Eu estava corrigindo, você não repararam que eu falei errado, não? Então, se eu soubesse, eu não tinha repetido. Então, fala, intencionalmente. Deu ruim de novo. Fala vocês, 1, 2, 3. Intencionalmente. Andar com Deus não é uma coisa que acontece naturalmente. Oi? Eu tenho que ir atrás. Eu não posso ir à frente. Eu tenho que correr atrás de Deus. Eu tenho que estar ao lado dele. Eu tenho que andar com ele e eu tenho que procurar fazer isso diariamente. Quando eu acordar, eu não posso sair de casa sem ele. Noé seguiria pelo mesmo caminho dos outros se ele não andasse com Deus. Mas ao andar com Deus, a maldade do coração de Noé foi freada, de maneira que ele agradou a Deus. Mas, pastor, fala logo o que é andar com Deus, porque até agora o senhor fez um teatrinho. Mas Deus é Espírito. Jesus está aqui apenas pelo Espírito Santo, mas Ele não está em carne. Como que eu vou andar com Deus para que eu possa, como nós estamos aprendendo, a primeira coisa, o primeiro efeito de andar com Deus, para que eu possa parecer com Deus e para que eu possa frear o meu coração. Como é que é isso? Como é que eu vou andar com Deus? Bom, o que acontece quando você anda muito com alguém? Quando você anda do lado de uma pessoa? Você ouve a voz dela? Você fala com ela? Você aprende com ela? Você está em constante contato com ela? Você a cada dia conhece mais ela porque você anda todo dia com ela? Você compreende ela mais porque todo dia você anda e conversa com ela, com essa pessoa? Pode responder. Você sabe como que ela se conduz?
Você vive experiências com ela, com essa pessoa, experiências boas, experiências ruins, ou seja, você ri com ela, você chora com ela, você tem um relacionamento com ela, você se alegra com ela. Isso é andar com Deus. É isso. Não é nada complicado. É algo simples. Mas eu preciso querer, eu preciso desejar andar com Deus. Então a primeira coisa, o primeiro efeito de andar com Deus, a gente se parece com Deus. Segundo efeito, nós freamos a corrupção do nosso coração. Nós não nos corrompemos com esse mundo. Isso foi o que, inclusive, o Pedro disse lá naquele discurso. Ele disse: salvai-vos dessa geração perversa. Não vá no mesmo caminho dessa geração, no mesmo pensamento, nos mesmos valores. Vá na contramão. E quando nós andamos com Deus, nós andamos na contramão dessa geração. O nosso coração, ele é freado e nós não nos corrompemos com essa geração. Mas o terceiro efeito de andar com Deus é que quando você anda com Deus, você agrada a Deus. Você vive uma vida agradável a Deus quando você anda com Deus. Andar com Deus é a única maneira de agradar a Deus. Você pode repetir isso comigo? Andar com Deus é a única maneira de agradar a Deus. Veja só o versículo 5 do capítulo 6. Olha só a diferença. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Que coisa, né, querido? Veja como o Espírito Santo guiou Moisés, o escritor, a deixar aqui bem claro a tristeza de Deus, o pesar que estava no coração de Deus, por causa da maldade do ser humano. Mas, por outro lado, o texto vai dizer o seguinte, o próximo verso, verso 8, leiamos juntos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que coisa, enquanto uma geração inteira estava trazendo tristeza a Deus, trazendo pesar a Deus, houve um homem no meio dessa geração que estava agradando a Deus. Houve um homem aprovado por Deus. Houve um homem que trouxe alegria para Deus. É como se Deus falasse: ainda bem que tem Noé. Ainda bem que esse aqui está me agradando. Mas isso porque Noé andava com Deus. E porque ele andava com Deus, ele se parecia com Deus. Porque ele andava com Deus, ele não andava no mesmo rumo daquela sociedade. Meus amados, nós temos aprendido e começamos hoje, nessa nova etapa na campanha dos 40 dias de uma vida com propósito. Nós temos aprendido que fomos criados para agradar a Deus. E nossa vida só terá sentido e valor quando vivermos de uma forma que agrada a Deus. Mas isso só será possível se andarmos com Deus. Se não andar com Deus, não há como agradar a Deus. E, aliás, vale a pena falar que vida agradável é a vida que agrada a Deus. E eu vou já para o quarto efeito de alguém que anda com Deus. O quarto efeito, o resultado de alguém que anda com Deus é o seguinte: somente quem anda com Deus será salvo. Você pode repetir isso comigo? Somente quem anda com Deus será salvo. É o que o texto está mostrando. Você conhece a história?
Você já viu, já leu, já viu em filmes. Sabe o que acontece depois disso? Sabe que depois desse texto, Deus conversa com Noé, Deus manda Noé construir a arca, vem o dilúvio e todos são destruídos. E tudo é destruído. Somente Noé e sua família foram salvos. E isso porque Noé andava com Deus. E Jesus, queridos, usa esse exemplo, o exemplo de Noé, para falar da sua vinda no final dos tempos. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 37. Vai dizer o seguinte: Mateus 24, 37. Estamos aí, amém? Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe por que Noé foi salvo? Porque ele andava com Deus. E porque ele andava com Deus, ele ouvia a Deus. E porque ele andava com Deus, ele ouvia a Deus, ele obedecia a Deus. E porque ele andava com Deus, ele ouvia a Deus, ele entrou na arca na hora certa e as portas foram fechadas pelo próprio Deus. Ei, quem anda com Deus não vai ser pego de surpresa naquele grande dia. Porque anda com Ele e está avisado. Ei, escuta o seguinte: somente quem anda com Jesus vai passar a eternidade com Jesus. Você pode falar isso comigo? Somente quem anda com Jesus vai passar a eternidade com Jesus. Não é sem razão que as palavras de Cristo no Sermão do Monte são as seguintes. Vamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Vai dizer assim. Estamos aí, amém? Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca conheci vocês. Para quem Jesus vai falar isso? Para quem não anda com Ele. Porque quem anda com Jesus, conhece a Jesus e é conhecido por Ele. É simplesmente assim. Se eu ando com alguém, eu conheço esse alguém e eu sou conhecido por esse alguém. Mas se eu não ando, eu não conheço. E é triste a gente olhar que naquele dia o Senhor está falando que muita gente que pregou, muita gente que ministrou louvor, que tocou o instrumento, que ficou na porta, que fez o serviço de diaconia, que deu aulas para as crianças. Jesus vai chegar: oh, Jesus, eu fiz isso, aquilo, outro. Eu falo: eu não te conheço. Simplesmente porque o que precisava mais fazer, que era andar com Jesus, não fez. Então eu estou encerrando perguntando: com quem você tem andado, meu irmão?
Com quem você tem andado, minha irmã? Porque hoje o Senhor Jesus está te convidando a andar com Ele. O Senhor está te convidando a andar com Ele diariamente, intencionalmente. Não andar como se Ele não estivesse ao seu lado, mas andar longe, sem ouvir a sua voz, sem falar com Ele, mas andar perto. O convite de Jesus ainda está de pé hoje. E eu vou repetir, o convite de Jesus ainda está de pé hoje. E o convite é esse. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos lá comigo para a gente encerrar. Mateus 11, 28. Esse texto lindo de Jesus. Esse convite maravilhoso. Que diz o seguinte. Mateus 11, 28. Pensa, Jesus está lá no meio do povo. As pessoas à sua volta. As pessoas estão cansadas, sobrecarregadas com o mundo, sobrecarregadas com a religiosidade, sobrecarregadas com a disputa de quem está certo, quem está errado. Sobrecarregadas porque estão debaixo do jugo de um povo, o Império Romano. Sobrecarregadas pelos líderes. Angustiadas. E de repente ela ouve uma voz. A voz do Senhor que é poderosa. Que é a voz de muitas águas. E Jesus faz esse convite a elas. Ele diz: venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha o convite de Jesus: venha aprender comigo. Tome sobre vocês o meu jugo e tome os meus ensinamentos. Tome sobre vocês os meus ensinamentos e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas para as pessoas terem a sua vida aliviada desse peso, elas teriam que andar com Jesus, para aprender com Ele, para receber dEle e terem um alívio da sua alma ao andar com Jesus. Sabe, queridos, esse é o convite para todos nós. Muitas vezes nós mesmos que já viemos para Cristo andamos sobrecarregados com a pressão desse mundo. O mundo nos pressiona, o mundo nos sufoca. É pressão de todos os lados. Responsabilidades e responsabilidades. As dificuldades que enfrentamos, os problemas que enfrentamos. E muitas vezes, no meio desse tumulto todo, nós perdemos Jesus de vista. Falei isso domingo passado, não foi? A gente perde Jesus de vista. Então eu repito, não perca Jesus de vista. Anda com Ele. Anda do lado dEle. Aprenda com Ele. Se pareça com Ele e receba o alívio de andar na presença dEle. Você já andou em algum lugar à noite, sozinho, e escuro? Quem já andou? Levanta a mão. E você estava com medo de andar nesse lugar? Porque estava... Aí de repente aparece alguém e você chega perto dessa pessoa só para você não se sentir sozinho? Quem teve essa experiência? Eu vou lá perto daquela pessoa. Ei, Jesus está aí perto.
Anda com Ele, anda na presença dEle, aprenda com Ele que é manso, humilde de coração. Anda na presença de Deus, anda na presença de Cristo. E assim, ao andar na presença de Cristo, você vai se parecer mais com Ele. Você vai frear o seu coração da corrupção deste mundo. Você vai viver uma vida que agrada a Ele. E no final dos tempos, quando Ele voltar, você não vai ouvir Ele dizer: afaste-se de mim porque não conheço. Não. Pelo contrário, vai ter boas-vindas no céu. Se você andar com Jesus aqui na terra, quando chegar lá no céu, você vai falar: ai, calma. Oh Deus, como estava esperando esse dia. Quem prefere receber isso de Jesus no céu? Anda com Ele hoje. Anda na presença dEle. Não seja um estranho quando chegar no céu. Porque ruim vai ser você chegar perto de Jesus. Quem é você? Você andou comigo? Coitado. Eu quero ser conhecido por Deus quando chegar lá. E ouvir Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir o lar, a herança que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que eu quero receber. Mas para isso, eu preciso andar com Ele. Amém?